Olá, agradecemos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, dando seguimento ao nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Temos feito o estudo sequencial, já avançamos em mais de 50% da Revista Espírita, e vocês que têm nos acompanhado sistematicamente pelo Facebook ou pelo YouTube, tem percebido a grandeza da revista, quantas lições, quanta diversidade temática, como nós sentimos, talvez, Kardec mais perto de nós, o seu lado moral. Temos dito sempre, que a revista Espírita é como se fosse uma autobiografia do codificador. E hoje nós vamos estudar a revista de novembro de 1863, quase finalizando o ano de 63, e é uma revista que tem menos artigos do que o habitual. Normalmente gira em torno de 10, 12 artigos, e desta vez nós temos 7 itens que Kardec nos traz na revista, mas sempre úteis, sempre atuais, e sempre importantes para nós entendermos um pouco da história do Espiritismo e também para a nossa formação doutrinária. O primeiro artigo, vocês vão lembrar, porque recentemente, em setembro de 63, nós estudamos ali União da Filosofia e do Espiritismo, um artigo que Kardec reproduziu, sem acrescentar nenhum comentário, de Ernst Schneider, onde ele falava desse aspecto filosófico que o Espiritismo caminharia, naquela época ainda muito inicial, mas hoje o Espiritismo está alicerçado nesses 3 tripés, ciência, filosofia e religião. E Ernst Schneider falou muito a respeito da alma. Vocês lembram que foi um artigo muito interessante que ele, em dado momento, nos falou, e nós estudamos aqui sobre a alma e a sua substância, a sua consciência, a sua força e o seu destino, que nos rendeu aqui alguns comentários e uma das reflexões muito importantes em torno da alma. Já dissemos a importância do contexto. Era uma época de intenso materialismo, de forma que escritores que surgiam, pessoas conhecidas, pessoas de destaque, pessoas da ciência que pouco a pouco iam aparecendo naquela época, médicos, cientistas propriamente ditos, que iam surgindo defendendo a ideia do espiritualismo. Era muito importante trazer a crença em Deus, a crença na alma, e Ernst Schneider teve esta acentuada preocupação em trazer um artigo profundamente filosófico. A gente percebe aqui, pela forma como ele escreve, realmente é um filósofo que se aprofunda muito. Cada parágrafo aqui nos permite uma viagem em termos de reflexões a respeito da alma. Era importante naquele contexto esta convicção da existência da alma, da imortalidade da alma, para que isso modificasse moralmente a nossa vida. E ele se preocupa com isso. Sempre recomendamos que leiam os artigos da revista na íntegra, plenamente acessíveis hoje pela internet, pelo site da Federação Espírita Brasileira, kardecpedia.com também. E ele segue nesse segundo artigo, também chamado União da Filosofia e do Espiritismo, ele segue a mesma linha de reflexão profunda, filosófica, em torno da alma. E agora ele vai entrar em alguns pontos muito interessantes. Certamente, por ser uma pessoa de cultura, percebe-se, certamente a sua obra tinha o objetivo de tocar essas pessoas de grande inteligência da época, que talvez não aceitassem a alma, fossem incrédulos ou ateístas por convicção. E ele vai tocar num assunto aqui, primeiro ele vai falar assim, sua alma é constituída de maneira a existir separadamente do corpo, tão bem quanto em seu envoltório, e compreenderiam a sua erraticidade quando após a morte tivessem deixado a sua matéria terrena.
Então ele está trazendo uma reflexão em torno dessa independência da alma em relação ao corpo. Nós somos seres imortais, nós somos espíritos imortais. O corpo, a matéria, é transitória, embora mereça o nosso respeito e a nossa gratidão, pois permite ao espírito, ou a nós, mergulharmos no cenário físico para o processo de evolução. Então ele chama essa atenção para que nós pudéssemos olhar dessa forma, né? Que é uma visão hoje para nós muito simples, mas para aquela época era importante que se refletisse. Morreu o corpo, nós continuamos com a nossa individualidade, com a nossa consciência, né? com o nosso espírito na erraticidade no mundo espiritual. Ele diz que esse entendimento já confirmaria muitos fatos espíritas, porque muitos dos fatos tidos como milagrosos eram porque não se entendia este intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, a sobrevivência da alma após o decesso celular, etc. E ele vai tocar também aqui no assunto, que ainda hoje merece as nossas reflexões. Ele fala dos dois elementos distintos na alma, né? Ele fala um passivo, sensível, extenso e sólido, que recebe as suas impressões, o outro ativo, sem extensão e pensante, que os percebe. Então, dá-nos a impressão que, como ainda era o ano de 63, não havia muito estudo aprofundado a respeito do corpo espiritual, embora Kardec já houvesse feito, noticiado, feito alguns estudos, mas nos parece que dentro dessa perspectiva de uma linguagem filosófica, ele está apresentando o perispírito ou o corpo espiritual, pela forma como ele apresenta. A alma, o ser espiritual propriamente dito, seria este ser pensante, ativo. Ele vai falar aqui responsável pela vontade, onde está na alma a sede das sensações, né? Nós vimos aqui, é um artigo longo, ele fala também a respeito da razão. Quem é o ser pensante? Onde está a razão? É na alma propriamente dita. E o outro, o perispírito, o seu corpo espiritual, mais passivo, que o perispírito não pensa, não decide. A vontade é da alma propriamente dita, mais sensível a tudo o que acontece à sua volta, extenso. A gente sabe que o perispírito tem essa característica de ser a sua expansibilidade, e sólido, não como a matéria bruta, o corpo físico, mas conforme nós estudamos, semi-material. Então, ele entra nessa linha, dentro dessa perspectiva filosófica, apresentando, portanto, que além do corpo físico, nós temos aí o corpo espiritual e o espírito. Ele fala novamente a respeito de que os nossos destinos são independentes da morada terrena, novamente reforçando que aqui é transitório, né, que nós estamos aqui de passagem. Repito, veja como muitos pontos se repetem justamente por conta do materialismo vigente para aquela época, né? Ele fala que muitas coisas partem de nós para voltar a nós, dentro dessa perspectiva da alma que está evoluindo, progredindo, porque ele vai falar aqui da pré-existência da alma, portanto, inserindo aí a questão das múltiplas vidas, embora o seu estudo esteja concentrado na questão da alma propriamente dita. Então, ele fala dessa aquisição da consciência, da nossa individualidade, e que muitas coisas partem de nós para voltar a nós. Partem de nós, nesse sentido filosófico, né? Temos que identificar as nossas carências, os nossos limites, nossos potenciais, buscar o que nos falta, aqui estamos para progredir, então ampliar virtudes que nós já temos, mas ainda de forma muito limitada, eliminar defeitos, corrigir. Então nós estamos, isso parte de nós, de uma análise, de uma autoanálise, de um autoconhecimento. Identificamos o que devemos buscar, os verdadeiros propósitos da vida, interagimos com o meio, Deus nos coloca em situações, em circunstâncias, em lares, com pessoas que vão realmente somar no nosso processo evolutivo, é a lei de sociedade, e isso depois volta para nós, toda essa aquisição, todo este aprendizado feito
onde estivermos, volta para nós, porque o verdadeiro patrimônio ele é espiritual, não se perde jamais. Jesus já havia nos apresentado isso de outra forma, para buscarmos os tesouros que os ladrões não roubam, as traças e a ferrugem não consomem, né? Então ele fala que, num dado momento assim, ele fala, ora, se esse ponto de partida for elevado e o olhar for penetrante, o horizonte será largo e a ciência vasta. Se ao contrário, o solo raso e a visão turva, o horizonte será restrito e limitada à inteligência das coisas. Então, essa visão espiritual da vida, né, com essa convicção da imortalidade da alma, do verdadeiro propósito, da transitoriedade da matéria, nos faz ter este olhar mais amplo da vida, que é o que o Espiritismo está nos convidando, né? Não ficarmos aprisionados aos 5 sentidos, escravos dos 5 sentidos. Quando nós reencarnamos, nós sofremos uma espécie de amnésia espiritual. O corpo é um abafador das potencialidades da alma e das percepções da alma. Então, não podemos viver aqui aprisionados aos 5 sentidos. A partir do momento que começamos a aceitar a imortalidade, os valores espirituais, o sentido da vida, isso vai nos permitindo, como ele diz aqui, um olhar mais profundo, mais penetrante da vida, e daí nós vamos abrindo campo para novas reflexões e novos aprendizados. Não uma visão rasa, que a vida é produto do acaso, a vida não tem sentido, na visão materialista, né, que a vida seria apenas o usufruir e o gozar, que logo mais deixamos de existir. Então é uma visão muito turva, muito distorcida, né? Então ele insiste filosoficamente, e aqui ao longo do artigo nós vamos vendo, ele vai falando as consequências de se aceitar a alma e de não se aceitar a alma. A visão mais profunda e a visão mais rasa, né? Então, e ele vai falando dessas conquistas que a alma já traz, né? Porque ele fala muitas vezes, como explicar às vezes a questão do bom caráter, né? Que muitas vezes surge de forma natural, né? Na pessoa, disposições intelectuais, hábitos que o indivíduo já traz, que não são desta vida, as tendências inatas, por exemplo, né? Então ele fala, sem dúvida alguma, são conquistas anteriores, né? Então ele faz um artigo muito interessante, insiste naquela dualidade da alma, né? Esse corpo sólido e este corpo mais sutil, né? De forma que ele vai dentro da sua perspectiva, dentro da sua forma de expor e construir as ideias, nos falando dessas características da alma, né? Repito, ele volta aqui, fala da vontade, da sensação e da razão, enfim. Esperamos que esse trabalho tenha, naquela época, naquele contexto, tocado corações materialistas e incrédulos, fazendo com que eles pudessem ter este olho de ver a vida como ela verdadeiramente é, na sua acepção espiritual. Então, Erwin Schneider, Kardec, aqui o segundo artigo, que ele encerra a citação, as citações desse, poderíamos dizer, filósofo. Pois pastoral do senhor bispo de Argel contra o espiritismo, aqui Kardec até chega a dizer aqui que seria um dos ataques, até então, mais grave contra a doutrina. Ele diz que foi a primeira ordenação lançada com o fito de interditar oficialmente o espiritismo, lá na Argélia, né? Um bispo de Argel publicou uma carta, uma brochura para os padres, para que fosse empregada nas dioceses, né? A fim de que realmente fosse proibido o espiritismo, o contato com o espiritismo de todas as formas. E Kardec, como nós já habitualmente vemos na Revista Espírita, ele vai dentro do bom senso e da lógica descartar alguns pontos da referida brochura, mantendo urbanidade, respeito, a amorosidade, que é de fato esse lado moral de Kardec, que nós vemos muito de perto na Revista Espírita. Ele insiste naquela linha, né? O que o Espiritismo tem de tão temível, né? A ponto das pessoas se preocuparem tanto, alguns religiosos se preocuparem tanto de combater. E ele diz aqui que o bispo de Argel chega até a dizer, porque naquela época
estava sendo lançada a obra de Ernesto Renan, né, sobre a vida de Jesus, e Ernesto Renan, escritor francês, chega a dizer que Jesus é um homem incomparável e retira este caráter divino de Jesus, como a igreja à época preconizava, né, a Santíssima Trindade, que isso deveria preocupar, e o próprio bispo aqui fala que perdeu apenas 8 dias preocupado com a questão do Senhor Renan, mas que o Espiritismo para ele tem-lhe absorvido toda a atenção, né? Então, Kardec fala, por que se preocupa tanto com o crescimento do Espiritismo? Ele chega a dar até uma expressão peculiar, não neste artigo, em outro, né? O Espiritismo, portanto, não é uma mosca morta, como às vezes a gente costuma dizer, né? Então, tinha algo, né? Tinha o seu valor, por que as pessoas estavam buscando o Consolador prometido, né? Então, porque não era algo que por si só pereceria. Então, a igreja, na época, fazia, portanto, esses ataques dirigidos, vimos aqui algumas vezes distorcendo, algumas vezes usando um raciocínio dentro dos princípios católicos, né, o que é natural, mas Kardec, dentro do que o Espiritismo nos apresenta, ia refutando, né? Ele fala aqui, Kardec insiste nesse artigo, né, reconhece-se a árvore pelo fruto. E o Espiritismo ajudou tantas pessoas a deixar o materialismo endurecido, né? Quantas pessoas sem o Espiritismo continuariam materialistas, endurecidos, né? E ele diz assim, a igreja, quando faz esse ataque, prefere que essas pessoas morressem na incredulidade do que se tornassem espíritas, que pregam fora da caridade, não há salvação, que nos apresenta Jesus, né? Então, ele fala a respeito do purgatório, que de fato o Espiritismo não aceita nesse formato como a igreja apresenta, né? E que os próprios protestantes que seguem a letra do Evangelho também não o admitem, né? Então, se algo foi tomado às velhas teorias pagãs, porque isso foi falado, né, que o Espiritismo trazia as coisas das velhas teorias pagãs, foi certamente o quadro das torturas do inferno, né, que remonta àquela questão realmente do inferno pagão. Aliás, tem um livro muito interessante do nosso grande professor Herculano Pires, Revisão do Cristianismo, onde ele vai pegar esta origem de muitos pensamentos que vieram da igreja, que vieram do judaísmo ou do paganismo, né? O Espiritismo nada foi buscar, sem dúvida alguma, do paganismo, em relação ao cristianismo primitivo, puro, como não apresentado por Jesus. Sim, o Espiritismo vem relembrar o que Jesus disse e trazer coisas novas, ampliando coisas que Jesus, à época, não podia dizer, né? Então, Kardec segue, né? Tem um artigo até que interessante. Quanto à paz das famílias, perturbada pela prática do Espiritismo, segundo o bispo de Argel, não conhecemos senão aqueles casos em que mulheres, enganadas por seus confessores, foram solicitadas a abandonar o teto conjugal para se subtraírem às influências demoníacas trazidas por seus maridos espíritas. Então, muitas vezes, essas mulheres que iam muito ao culto religioso, à igreja, muitas vezes eram pressionadas para abandonar o marido se ele tivesse alguma ligação com o espiritismo. Em compensação, são numerosos os exemplos de famílias outrora separadas, cujos membros se reaproximaram depois dos conselhos de seus espíritos protetores, e sob a influência da doutrina que é a exemplo de Jesus, prega a união, concórdia, doçura, tolerância, indulgência, o esquecimento das injúrias, né, para com as imperfeições alheias, e traz a paz onde reinava a discórdia, né? Então, Kardec sempre tem esse papel de enaltecer os efeitos que a doutrina espírita produz na vida das pessoas, né? Ele diz assim, que sempre a melhor propaganda da doutrina sempre foi esses ataques, né? E que depois de 3 meses da ordenação, já pudemos apreciar os seus efeitos. Mais de 20 cartas nos foram mandadas da Argélia, todas confirmando os resultados previstos no crescimento da doutrina espírita, muito pela sua fé raciocinada, né? E aí, como assim, na hora que Kardec às vezes trazia artigos que tinham uma conexão direta ou indireta entre si,
né? E claro, depois dessa ordenação contra o espiritismo, como se o espiritismo fosse a pior coisa do mundo, Kardec traz o seguinte artigo: exemplos da ação moralizadora do espiritismo. Também é um artigo muito belo, né? Para demonstrar, diz ele aqui, né, que sem o medo das penas eternas, alguns chegam a dizer, a humanidade não teria freio, e que a negação do inferno eterno, eternamente pessoal, abre caminho a todas as desordens e a todas as imoralidades. Então, alguns que sustentavam o medo das penas eternas e do inferno seria importante para frear isso. E ele vai mostrar que não, que a humanidade atingiu uma maturidade de pensamento que agora, pela racionalidade e pelo conhecimento, ela seria capaz de se modificar moralmente, de frear os seus impulsos equivocados. Que não havia mais a necessidade desses medos que lá atrás, na época da nossa infância espiritual, antes de Jesus, utilizava seu medo para frear os impulsos indisciplinados da coletividade, da grande maioria. Mas com o Espiritismo, inaugurou-se a era da maturidade espiritual. O pensamento humano havia avançado, capaz agora de entender algumas coisas que, àquela época, na época do Cristo, nós não poderíamos entender com mais profundidade. Então, houve este amadurecimento, esta era da maturidade espiritual, de forma que, através da fé raciocinada, entendendo a lei de causa e efeito, os sofrimentos, ainda que transitórios, que nos aguardam após a desencarnação, por uma vida desregrada, faz com que as pessoas pensem, tendo a certeza de que colhem o que semeiam, o que plantam, naturalmente faz com que algumas pessoas se modifiquem. E Kardec traz aqui duas cartas que demonstram esta ação. Nós poderíamos dizer este verdadeiro milagre que o Espiritismo produz. E quando falamos de milagre aqui, é este milagre moral, de pessoas que, após o conhecimento, o contato com a doutrina espírita, produzem mudanças intensas, né, na sua vida, de caráter, de escolhas, de ideais, e modificam. E aqui tem uma carta justamente falando disso, né? A pessoa fala que estava incrustada de ateísmo e materialismo, e ouviu um pregador falar contra o Espiritismo, e isso me excitou a curiosidade, e eu li o livro que é o Espiritismo. E aí ele disse, não havia nem chegado na página 50 e já havia reconhecido a inanidade de minha pobre bateria argumental. Ou seja, minha conversão aconteceu, foi providencial. E ele fala, né, de tantas coisas. O Espiritismo levou prontamente-me a crer nas verdades fundamentais da religião, das quais, naquela época, a igreja havia me afastado pelo quadro terrível das chamas eternas e por querer me impor como artigos de fé dogmas que estão em manifesta contradição com os atributos infinitos de Deus. O próprio inferno. Deus é amor, disse João. Qual é o pai que permitiria que um filho ficasse eternamente sofrendo? Amor significa educação, oportunidade. Então, a reencarnação é essa metodologia criada por Deus para que todos os seus filhos, sem pressa, possam ir se reabilitando. Não haveria sentido, é inconciliável com o amor absoluto de Deus a figura do sofrimento eterno. E aí a carta diz, a pluralidade dos mundos, com a pluralidade das existências, não mais tendo dúvidas para mim, causam-me agora uma indefinível satisfação moral. Quando a gente vai estudando a doutrina, a gente faz aqui até, para alguns, fazer uma lembrança, né? Quando chegamos na doutrina, fomos estudando, conhecendo, a satisfação de ir entendendo estas leis divinas que regem a nossa vida e nos modifica a forma de olhar a vida, de entender Deus, né? De nos entender. Perdoei com solicitude aos meus inimigos, àqueles que me fizeram sofrer duras torturas morais, todos, enfim, que me ofenderam. Agora me encontro num estado de perfeita calma e de tranquilidade quanto ao futuro. A ideia da morte não mais me apavora, porque tenho convicção inabalável que minha alma sobreviverá e tenho inteira fé na vida futura. Kardec diz, né, ele diz que assim, que a grande satisfação dele,
por toda a sua dedicação à codificação espírita, era justamente ver esses resultados. E ver essas pessoas consoladas, fortalecidas, levantando e continuando a caminhar após o contato com a doutrina espírita. É tão bonito. Em atendimento fraterno, quando as pessoas na casa espírita aparecem aflitas, sem entender muito bem os dramas existenciais, ou enfrentando o luto, e a gente apresenta ali o esclarecimento e o consolo do espiritismo, e a gente vê a pessoa readquirir um pouco, né, essa satisfação de viver, a pessoa sai ali mais leve, consolada, né? Então, é tão interessante quando nós notamos isso, né? E isso é possível no atendimento fraterno. E aqui esta carta é de fato uma forma da gente ver o quanto o Espiritismo fez bem a uma pessoa e a milhões de pessoas, sem dúvida alguma. Experimentei a felicidade de rever nossa cara Laura, né, que é um ente querido que partiu para o mundo espiritual, em dezembro último, alguns dias após a sua morte. Né? Então vejamos aqui, é um escrevente juramentado, antigo empresário de leilões, é aqui o senhor José. Né? Então, muito interessante essa carta. Então, Kardec fala aqui, né? Era preferível que essa pessoa tivesse morrido no ateísmo, se nós fôssemos seguir aquela ordenação contra o espiritismo? Então, quem o trouxe a Deus? O medo das penas eternas? Não, porque a teoria dessas penas dela o haviam afastado. Só o espiritismo, porque nele auferiu uma fé inabalável no futuro. Né? Quem o levou a estudar o espiritismo foi um sermão pregado contra o espiritismo. Então, você vê que este artigo foi propositalmente inserido por Kardec logo após aquela citada ordenação. E Kardec traz mais uma carta muito bonita, agora de um preso, que teve contato dentro do sistema carcerário da época, através de uma pessoa, o senhor Benoît, que levou o espiritismo para que ele pudesse, o senhor D, que para que ele pudesse conhecer o espiritismo, né? A infelicidade de ter sido condenado a 6 anos de reclusão por uma consequência passada. Há apenas um mês eu me julgava perdido. Hoje penso ao contrário, né? Não será porque o espiritismo, desvendando-me a sublimidade de suas máximas, fez-me compreender que os bens terrenos nada são? Que a felicidade só existe realmente para os que praticam as virtudes ensinadas por Jesus? Não é também porque, caído no estado de abjeção, estragado para a sociedade, nosso esperar renasce de alguma sorte? Porque ele via na doutrina espírita essa oportunidade de renascer na própria existência. O que significa isso? O renascimento moral. Às vezes a pessoa vem de episódios de equívocos, de atitudes que não deveria ter praticado, de escolhas mal feitas, e agora, com o conhecimento da doutrina, ela tem a oportunidade de renascer, fazer agora novas escolhas, colhendo os frutos, como o próprio preso aqui estava ainda cumprindo pena, mas agora construindo para o seu futuro algo melhor, alinhando, como ele diz aqui, com as virtudes ensinadas por Jesus. Então ele escreve uma carta, considero meus sofrimentos como uma justa expiação, e esta ideia me ajuda a suportá-la. Tenho uma suave esperança, né? Então ele agradece aqui ao senhor Benoît, que quis iniciar-me na doutrina espírita. Infelizmente eu vou perdê-lo logo, porque acho que a pessoa ia sair do local, não conseguiria mais ali dentro da cadeia levar o espiritismo para ele, né? Aí Kardec diz assim na sua nota: Espíritas, ei desses milagres de que vós deveis orgulhar, que todos podeis operar e pelos quais não necessiteis de nenhuma faculdade excepcional, porque basta o desejo de fazer o bem. Eis o verdadeiro milagre em nossas vidas. A nossa transformação moral, o esforço por ser uma pessoa melhor, domar as más inclinações, construir novos hábitos, agora alinhados com as virtudes que Jesus nos ensina. Aliás, estamos vivendo segunda divisão de Kardec, ora quarta, ora quinto, mas a mais aceita é o quinto período da doutrina, a influência dela sobre a ordem social. Como? Através do exemplo do próprio espírita. Aonde o espírita está verdadeiramente transformado,
ou sendo uma boa árvore que produz bons frutos, naturalmente que ele, à sua volta, constrói um ambiente melhor, né? E difunde a ideia espírita, não necessariamente pela fala, mas por sua conduta mais moralizada, né? E aqui, quando a gente fala do preso, né? Importante a gente lembrar aqui também, tem uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A caridade com os criminosos, né? Isso é muito importante. E uma das caridades inclusive eu tive a oportunidade de participar, e muitos fazem essa tarefa, de levar nas unidades prisionais o Espiritismo, né? Muitas religiões lá estão e cumprem com esse papel de resgatar o indivíduo, suavizar-lhes a vida, a fim de que eles possam, ao sair dali, não voltar para a criminalidade. E muitos se dedicam a essa tarefa. Não é, o preso não é obrigado, eles se inscrevem, quem quer conhecer a doutrina vai ter lá o dia e a hora certa para estudar a doutrina espírita, né? Normalmente as unidades, falo aqui pelo estado de São Paulo, permitem as visitas religiosas, obedecendo um prévio cadastro, algumas formalidades, de forma que é uma bênção. E a gente lembra de colher belíssimos testemunhos quando levávamos a doutrina espírita às unidades prisionais. É um convite que fica também. Novo sucesso do Espiritismo em Carcassonne. Vocês lembram aqui, eu remeto vocês à Revista Espírita de junho de 63, quando o senhor Joubert realmente ganhou um prêmio lá de poesias, né? E contos, e eram mediúnicas, né? Ele havia recebido do seu espírito familiar, e aí Kardec fala a respeito disso, né? E aqui, num dado momento do artigo, ele vai dizer assim: a providência que quer a vitória do Espiritismo, porque o Espiritismo é uma das grandes etapas do progresso humano e emprega diversos meios para o fazer penetrar no espírito das massas. Foi o que aconteceu lá no prêmio. Houve a permissão da espiritualidade superior, naturalmente, né, para que realmente uma poesia, um conto psicografado ganhasse. Daí Kardec vai falar dos diversos meios, né? Aqui são os sucessos acadêmicos de um espírito poeta, ali são fenômenos tangíveis provocados em manifestações espontâneas, além são efeitos puramente morais, depois curas que outrora teriam passado por miraculosas e desafiam a ciência vulgar, produções artísticas por pessoas estranhas às artes, aos casos de obsessão e de subjugação que, provando a impotência da ciência nessas espécies de afecções, conduzirão os cientistas a reconhecer uma ação extramaterial. Então, os chamados, como disse Jesus, muitos os chamados, né? Poucos os escolhidos, os chamados chegam de diversas formas. Naquela época, a ação do mundo espiritual sobre a Terra estava intensa, era um momento da codificação espírita, chamar a atenção da humanidade, aquele momento foi massivo. Então, Kardec tem os diversos meios, esses fenômenos espirituais que ainda acontecem aqui e acolá. Então, é uma materialização, a pessoa que vê um espírito em casa, é uma pessoa que ouve os espíritos de repente, às vezes até numa circunstância ocasional, às vezes vai assistir uma sessão daquelas chamadas cartas consoladoras de médiuns que recebem comunicações de entes queridos, às vezes é uma cura que se procede aqui ou acolá, né? Aqui fala da obsessão, a pessoa percebe a influência espiritual na vida de um ente querido, não consegue entender o porquê, a ciência convencional não explica. Então vejam que diariamente fatos e circunstâncias vão acontecendo para chamar o indivíduo para esta percepção real da vida, para a existência dos espíritos, para a sobrevivência da alma, para os verdadeiros valores que devemos buscar aqui na reencarnação. Só que temos que ter, como disse Jesus e já citei, uma parte, olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque muitas pessoas podem ver espíritos e ela vai achar que talvez o diabo tentando, que é produto da excitação, que é uma criação do cérebro. Há pessoas que não têm. E há pessoas que nunca viram nada e acreditam piamente. Por isso Jesus, não no Sermão do Monte, mas num outro contexto, alguns chegam a dizer a última bem-aventurança fora do Sermão do Monte, bem-aventurado aquele que não viu e crê, né? Pela racionalidade, como o Espiritismo explica as coisas.
Mas, sem dúvida, há aqueles que também vêm, que têm contato, que têm médium na família, está perto dela, essas influências espirituais, essas confirmações espirituais, e a pessoa continua indiferente. Está no seu direito. Continua, desperdiça uma oportunidade, porque o chamado, às vezes, está muito perto da pessoa e ela desperdiça o chamado. Né? O chamado para quê? Para ser salva? Não, porque o que nos planifica é o bem. Fora da caridade não há salvação. Mas desperdiça uma oportunidade de entender a vida, de conhecer as leis de Deus, né? Entender reencarnação, etc., que a ajudaria e muito cedo ou tarde isto acontecerá, porque é da lei do progresso, né? Muitos não querem sair da rotina, permanecem indiferentes, ficam na superficialidade, não se aprofundam, e repito, às vezes está ali, o conhecimento espírita ou a ação espiritual está ali muito perto dela, e ela não se movimenta para buscar algo a mais. Kardec cita aqui também um correspondente, né, manda uma passagem de um livro. Kardec às vezes ia buscar, a gente viu aqui escritores espiritualistas, algumas revistas anteriores, textos antes do Espiritismo, demonstrando que mesmo antes da doutrina, muitos escritores e autores já apregoavam a ideia espírita, né? Não havia ainda a palavra espírita e espiritismo, mas as leis divinas que o Espiritismo explica e traz, né? E isso é de 1817, o autor é Gelpic, onde ele vai falar a pluralidade das existências e dos mundos habitados, num livro chamado Exposição da Grandeza da Criação Universal. Traduzido, o nome é este. E aqui Kardec vai citar um texto que eu recomendo a leitura, é curto, mas o autor, mesmo antes do Espiritismo, vai falar das pluralidades dos mundos habitados, né? Ele diz assim: se, pois, a construção de todos os mundos que brilham acima de nós pudesse ser submetida ao nosso exame, de que admiração não seríamos tomados vendo a diversidade desses globos, cada um dos quais organizado de modo diverso do seu mais próximo vizinho na ordem da criação? E aí ele vai falar que esses mundos são habitados, né? Cada mundo depende dos seres que o habitam, né? E aí ele vai falar também povoar este espaço sem fim, vai falar dessas moradas, vai falar da reencarnação, vai falar do progresso, dos graus que nós, pouco a pouco, vamos evoluindo, a lei do progresso, cita até a lagarta. Se Deus assim desenvolve pouco a pouco a lagarta e nos-la mostra esplendidamente transformada, se também desenvolve o germe por graus, quanto não nos fará progredir a nós homens, reis da terra, e avançar na criação? Né? Através do que? Da pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das existências, né? Que tudo isso concatenado é que nos permite enxergar desta forma como é que se dá a lei do progresso. Muito bonito, né? E por fim, duas comunicações espirituais, né? É difícil a revista não ter uma comunicação espiritual, não me lembro, né? De alguma que não tenha, ainda que curta, né? E aqui são dois espíritos de escola, duas mensagens que não são uma mais curta, a outra pouquinho mais longa, mas também curta. Recomendo a leitura das duas. Uma de São Luís e a outra de Santo Agostinho. Então, espíritos de escola importantes, né, que atuaram na codificação espírita. São Luís, o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O primeiro dele, de São Luís, eu acho lindo este artigo. A Nova Torre de Babel. Quando... Naturalmente que São Luís, usando aquela simbologia do mito bíblico, que está em Gênesis, né, capítulo 11, de 1 a 9, quando fala que habitantes de uma cidade estavam construindo uma torre para alcançar o céu. Que Deus teria visto isto, né, e talvez para punir o orgulho humano que queria chegar até o céu, fez com que eles começassem, de uma para outra hora, a falar. Já falavam uma língua única, né? E de uma para outra hora começassem a falar vários idiomas. E de forma que, não se entendendo, porque de uma para outra hora começaram um a falar com o outro sem que se entendessem, isso acabou gerando uma confusão entre as criaturas humanas, impedindo que aquele afã, aquele ideal de construir a torre que tocaria o céu, finalizasse, né? Então, alguns chegam a dizer que o surgimento das várias línguas, aqueles que acreditam literalmente no texto, e respeitamos, teria se dado através desse fenômeno. Mas é um mito bíblico. E, naturalmente, que hoje existem várias explicações, a vida não surgiu com Adão e Eva, enfim, mas
O interessante aqui é a simbologia do ensino, né? Porque ele diz assim, São Luís, o Espiritismo é o cristianismo da Idade Moderna. Deve restituir às tradições o seu sentido espiritualista, né? Mas à festa da criação espírita sucederão a perturbação e o orgulho dos diversos sistemas que, desprezando os sábios ensinamentos, armarão uma nova torre de Babel, o dia de confusão, em breve. Eu achei tão interessante isso, né? Porque trazendo para hoje a simbologia do ensino, nós vivemos na atualidade estes sistemas, estas novas formas de linguagem, de pensamento, de teses, né? Que realmente vão criando confusão nos indivíduos, que vão fazendo com que as pessoas façam escolhas existenciais profundamente perturbadoras que as infelicitarão em muito, né? Então a gente fica aqui imaginando estas teses, sistemas, formas, assim, nova linguagem, né? Por isso essa simbologia com a Torre de Babel, apresentando a linguagem de hoje. A gente vê muito felicidade a qualquer custo, prazer a qualquer custo, sem se preocupar com o porvir, destaque a qualquer custo, ter a qualquer custo, corpo belo a qualquer custo, o que tem impactado a vida dos jovens, que são os adultos da manhã, mas muitos adultos de hoje, muitos idosos também, que bombardeados por essas ideias, fazem uma retrospectiva muito pessimista da vida, falando, nossa, olha quanto tempo eu desperdicei, às vezes com família, com trabalho, eu podia viver de forma mais livre, sem tanta responsabilidade, aproveitando os prazeres da vida, e agora a vida está se acabando, e aí a pessoa entra num surto, numa depressão, e às vezes vai, entre aspas, correr atrás do prejuízo, né? Então, nós temos visto esses sistemas, estas linguagens perturbadoras que têm surgido com o seu nascedouro no mundo espiritual inferior, e vêm para cá, porque encontram sintonia nas criaturas humanas, para produzir essa desordem e esse caos, neste momento de transição planetária que nós vivemos. Claro que demandaria muito tempo, mas aqui nós poderíamos dar alguns exemplos, né? Essas linguagens que tentam destruir a família, falando que a instituição familiar está falida, que o homem não foi feito para ser fiel. Aí surge casamento aberto, duas pessoas se unem, mas não há necessidade da fidelidade conjugal. Cada um pode sair, procurar parceiros ou parceiras para a relação para a relação sexual. A gente vê aí o poliamor, hoje em dia vemos relações chamadas de trisal, 3, né? E aí abre campo para o poliamor, já tem 4. Só que este amor nada tem a ver com o sentimento que nos diviniza. A gente nota e percebe, e aqui fazendo uma análise, respeitamos quem adota casamento aberto, poliamor, nós aqui simplesmente discordamos. Dentro dos parâmetros apresentados pelo Evangelho de Jesus, os valores nobres que enriquecem e enobrecem a vida, né? Quando na verdade não há poliamor, há desejo, a gente vê ali a sensualidade. Então uma das teses hoje da linguagem é o prazer desenfreado a qualquer custo, né? Então vemos este sexo irresponsável, casual, afligindo jovens e adultos com aplicativos, hoje com as redes sociais, é tudo muito fácil para se concretizar estas buscas doentias que o indivíduo, muitas vezes vazio, faz. Às vezes, ao vazio da alma que o indivíduo tenta acalmar com estas viagens para fora, na busca desses prazeres que jamais preenchem. Então, vemos assim a instituição familiar profundamente abalada. Aí pessoas que não querem mais constituir família, não querem se unir, querem enriquecer, porque filho e família é despesa, exige fidelidade. Eu não quero fidelidade, eu quero morar sozinho, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero buscar o sexo do meu jeito, sem fidelidade. Então vemos muitas pessoas nesse formato profundamente infeliz. Claro que as pessoas não se identificam. Depois, muitas vezes, vem mais à frente uma depressão, um conflito. Muitas vezes só no mundo espiritual depois vão perceber quão vazia foi as suas existências, né? Então esse prazer a qualquer custo preocupa. Feliz, seja feliz, olha a nova linguagem, feliz a qualquer custo, você merece ser feliz.
E muitos apregoam isso dentro de uma felicidade com perspectiva material, não espiritual. E muitas vezes à custa do sofrimento alheio. Não, você merece ser feliz. Aí a pessoa, de forma leviana, abandona a família, às vezes abandona o parceiro, a parceira, os filhos, em nome desta falsa felicidade, dessas falsas aventuras que são prometidas. Né? A felicidade pautada pelo bem, pelos valores do Evangelho é possível. É essa que nós devemos construir, sem dúvida alguma. Esse destaque, as pessoas que querem seguidores a todo custo, essas ambições desmedidas, o ter, o conquistar o primeiro milhão, depois quando chega lá vai conquistar o próximo milhão, a pessoa nunca está satisfeita, porque o materialismo tem essa, né? A pessoa sempre, quando chega num ponto, quer mais, e vai desperdiçando tempo. A obsessão campeando por conta dessas novas linguagens que surgem, essas novas formas de viver, esses novos meios de alcançar a pretendida felicidade, o corpo belo, a qualquer custo, com cirurgias de riscos, com excessos de cirurgias e cuidados estéticos, né? Abusando, como se nós fôssemos o corpo, vimos no artigo de Henry Schneider, o corpo aqui fica, vai para as traças, temos que cuidar dele, mas com equilíbrio, sem exagero. A autoestima faz parte, o problema é quando ela é perturbadora, porque te faz algo e nunca está satisfeito, é o vazio da alma, ao invés de cuidar desses vazios, buscar espiritualidade, uma psicoterapia séria se necessário, praticar o bem, né? Buscar uma filosofia existencial saudável, não essas aventureiras que vão surgindo e fazendo grandes estragos. Os que trazem, que às vezes estão em destaque, lançam livros, fazem palestras, às vezes são coaches com essas ideias que não se alinham com os valores do Evangelho, se comprometem diante da lei de Deus. E aqueles que fazem essas escolhas porque têm sintonia em algum ponto, também ao se permitirem este caminhar infeliz nas sombras, também colherão os frutos amargos dessas escolas. Então, avaliar, cuidar dessa nova torre de Babel, que surge prometendo estas coisas fáceis, atacando a instituição família, apresentando este prazer vulgar, apresentando estas metas materiais vulgares, de fato, não estão alinhadas com o alto. Né? Aliás, quando a gente falou aqui de poliamor e tudo mais, vejamos a questão 701 do Livro dos Espíritos, né? Dizendo que a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Então, a monogamia é uma conquista, é uma alta conquista moral. Viemos desta época poligâmica, então muitos trazem esta tendência a inúmeros parceiros do passado, mas hoje, à luz da doutrina espírita, o papel da família, a monogamia, a disciplina dos sentimentos, das emoções, né? Tudo isso faz com que a gente possa entender esta disciplina, esta fidelidade, esta responsabilidade, este legítimo amor que deve haver nas relações humanas, na parceria, para se formar, para se constituir a família. A família é uma instituição de cunho divino para que a vida se aprimore na Terra. Tudo que vem atacar a instituição família dentro desses padrões éticos e morais que nós conhecemos, que alguns dizem ultrapassados, quando na realidade não são, realmente são altas conquistas espirituais que ficarão. Porque, como diz aqui a mensagem, vos conduzir à terra prometida. O mundo regenerado do porvir estará alicerçado nesses valores nobres que ainda alguns abominam. Muito bonito, né? Porque para nós, estas formas de linguagem nos levam àquela porta larga e porta estreita da salvação. E hoje nós sabemos que, não temos dúvida, à luz do Espiritismo, o cristianismo da Idade Moderna de São Luís é o caminho, a verdade e a vida para nós. Não tenhamos vergonha, né, vivendo no meio de tantas pessoas que adotam estas novas linguagens, estas novas formas de viver perturbadas, de nos manter pulcros. Alguns vão dizer antiquados, pessoa ultrapassada. Não tenhamos vergonha de viver fiel a estes valores do Evangelho. As pessoas podem nos rotular da forma como quiser. Nós seguimos fiel ao bem, plenos
e com a consciência tranquila. E por fim, uma belíssima mensagem de Santo Agostinho, o verdadeiro espírito das tradições, onde ele vem meio que retomando um ponto aqui de São Luís, quando o Espiritismo vem trazer o seu sentido espiritualista e restituir as tradições, dizendo que as Escrituras Sagradas, nela encontrareis predições ou alegorias incompreensíveis para quem quer que não esteja corrente das relações novas e que para a maioria foram interpretadas pelos comentadores conforme a sua opinião e muitas vezes pelo seu interesse. Mas tomando como guia a ciência, o conhecimento espírita que começaste a adquirir, podereis facilmente descobrir o sentido oculto que encerram. Os profetas antigos eram inspirados por espíritos elevados, mas que dosaram a informação e a luz, a começar pelo maior de todos, o maior missionário da Terra, que é Jesus, detentor de um conhecimento e de uma moralidade que nós não temos condições de aquilatar, mas dosou, falou por parábolas às vezes, para que nós pudéssemos compreendendo os nossos limites de percepção. Mas hoje, com a doutrina espírita, nós vamos ir buscando estes sentidos ocultos, estas lições ocultas do Evangelho, algumas do Antigo Testamento, não que tenhamos que explicar tudo do Antigo Testamento. Eu vi certa feita o nosso companheiro Jorge Larrate, divulgador espírita, realmente na sua coerência doutrinária, que às vezes as pessoas vão lá buscar um texto do Antigo Testamento. E falam, como que o Espiritismo explica isso? Algumas coisas, você percebe ali, o Espiritismo consegue explicar o sentido espiritual do texto, mas às vezes não. E Jorge Larrade diz, o Espiritismo não tem essa obrigação de ficar tentando entender todos os textos do Antigo Testamento. Não há essa preocupação. Até porque o nosso alicerce maior, embora a importância do Antigo Testamento, a importância dos 10 mandamentos, da primeira revelação, mas para nós o ápice é Jesus, a segunda revelação. Ali sim, o Espiritismo perfeitamente alinhado com o Evangelho, e ali principalmente nós vamos buscar agora as parábolas de Jesus, algumas lições simbólicas de Jesus, e à luz dos fundamentos espíritas, nós vamos trazendo essa verdadeira compreensão e essas lições para nós. Por isso Emmanuel tem uma mensagem na obra Opinião Espírita, de Chico, e tinha uma parceria, tem o Valdo Vieira, e Emmanuel e André Luiz, mensagens alternadas deles, pelos médiuns, e no capítulo 2º ele traz uma mensagem muito bonita, onde ele conclui, afinal, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, Kardec, a doutrina, é a chave para a gente entender muitas dessas lições ocultas. Por exemplo, sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial. Com uma vida só, sem a reencarnação, sem a lei do progresso, como entender esse potencial divino que a gente vai desabrochando degrau a degrau, vida a vida, para atingirmos a perfeição relativa, a plena integração com o Pai? Ser Deus? Não, Deus é único. Mas nós vamos evoluindo e atingindo esses estados de pureza espiritual, incompreensíveis para nós, mas chegando cada vez mais próximos e conectados da divindade. Então, esse é o caminho. Jesus estava dando uma meta para o ser imortal, para o ser espiritual, e não falando para o corpo físico, Então, assim nós vamos entendendo como a gente vai buscando estas lições e vamos vendo que Jesus foi grande, porque construiu parábolas e textos onde há muitas lições ali. E com a chave do Espiritismo nós vamos extraindo estas lições morais extraordinárias para iluminar os nossos passos aqui na Terra e facilitar, como nós vimos numa lição agora há pouco, deixarmos de rastejar como a lagarta, aprisionados à matéria, e possamos voar como a borboleta, bela com as suas cores, com a sua luz, planando na direção do infinito. O conhecimento espírita nos permite estes voos na direção do infinito, porque passamos a entender este verdadeiro sentido da vida, e a partir disso, a nossa grande luta pessoal para nos tornarmos verdadeiros homens de bem. Então, são lições abençoadas que a Revista Espírita vai nos trazendo. Muito obrigado por vocês que nos acompanham. Desejo muita paz a todos.